Fala galera, pensou que eu não viria dar aula hoje? Tá enganado, galera. Vamos lá, professor Sandro na área, aqui no meu desafio EAD, desafio na área nessa preparação do CFO. Bora com aula de Direito Administrativo. Seguindo o nosso cronograma, a gente vai ter uma aula super importante. Uma questão de prova vem desse assunto, turma. Esse aqui é o meu retorno. Uma questão de prova vem desse assunto, o assunto é licitação. E na sequência a gente vai ver o quê? Contratos administrativos. Então presta atenção, galera, olha aí na tela. Licitação, como é que está no nosso edital? No nosso edital está assim, ó. Princípios, modalidades, dispensa e inexigibilidade. Então a gente vai ver hoje esses assuntos aqui, ó. Licitação, princípios, modalidade, dispensa e inexigibilidade. Assunto essencial para sua preparação. Não tem como você ir para a prova de Direito Administrativo do CFO sem ver esse assunto. Pode ter certeza. Pode me cobrar depois da prova como vai ter uma questão de licitação. Então segue aí. A gente precisa ver as disposições gerais da Lei de Licitações. Antes da gente ver o conceito, os princípios, as modalidades e a contratação direta, dispensa e inexigibilidade, a gente precisa ver algumas coisas. Primeiro, é o texto da Constituição que exige que as compras, obras, serviços e compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Então, a regra é licitar. Professor, e o que é licitar? Licitar é um procedimento administrativo que serve para alguma coisa. Lá na administração, a administração ela precisa o quê? Ela precisa suprir as suas necessidades. E aí, como ela precisa suprir as suas necessidades, como o administrador é gestor do dinheiro público, ele não é dono do dinheiro público, assim como a gente é dono do nosso dinheiro, ele precisa fazer obras, serviços, compras e alienações, como por processo de licitação pública que assegura a igualdade de condições a todos os concorrentes. Se cair na prova de vocês que a licitação ela é em decorrência do princípio da impessoalidade, pode marcar certo. Por quê, professor? Porque essa igualdade de competição, a justa competição para aqueles que querem oferecer para a administração pública, ela é baseada justamente no princípio da impessoalidade. E aí nós temos duas leis de licitações, leis gerais de licitações, Lei 14.133 e a Lei 13.303. Professor, qual é que cai em prova? A que nós temos que estudar é a Lei 14.133. Sabiam que esse é o primeiro assunto dentre todos esses que nós vimos, que é baseado numa lei administrativa? Então, quando a gente fala em licitação, a gente precisa recorrer à Lei 14.133. Agora, esse nome aqui, esse número, ele é essencial para a nossa prova. Então, é preciso ler a Lei 14.133, mas eu já trago aqui para vocês o conceito de licitação. Presta atenção, licitação é o processo por meio do qual a administração pública convoca, sob condições estabelecidas em ato próprio, o edital, interessados para apresentação de propostas relativas ao fornecimento de bens, prestação de serviços ou execução de obra. Eu sempre brinco assim, galera, você é dono do seu dinheiro. E aí, quando você quer comprar um bem, contratar um serviço, executar uma obra, você chama quem você quiser. Chama a pessoa de confiança, compra na loja que você quiser. A administração pública ela não pode fazer dessa forma. Quando ela precisa comprar um bem, contratar um serviço, realizar uma obra ou realizar uma venda, uma alienação, ela precisa fazer um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo, chamado licitação, é onde ela chama todos aqueles que estão interessados em oferecer esse bem, prestar esse serviço, fazer essa obra ou comprar o que ela esteja vendendo. Entenderam? Justamente baseado no princípio da impessoalidade. E aí a Lei 14.133 vai trazer regras específicas para a administração pública realizar esse procedimento. Por isso que a gente precisa recorrer à lei. É um instrumento e não um fim por si só, utilizado para concretizar uma contratação destinada a suprir uma necessidade administrativa. A administração ela tem uma necessidade, ela precisa de uma obra, ela precisa de um bem. Por exemplo, a Polícia Militar ela tem várias necessidades da corporação Polícia Militar. Por exemplo, precisa comprar colete, precisa contratar o serviço de manutenção de veículos, das viaturas, precisa comprar armamento, precisa contratar alguns serviços que dão apoio à atividade administrativa, como manutenção veicular, seguro de carro, né? Precisa contratar, por exemplo, serviços relacionados
sei lá, precisa comprar computadores, precisa, enfim, tem várias coisas que a Polícia Militar precisa. Como ela precisa dessas coisas, desses bens, desses serviços, ela precisa fazer um procedimento administrativo chamado licitação. Então o gestor público vai olhar na lei e ver o procedimento a ser seguido quando quiser fazer a contratação, contratar o serviço, comprar um bem, vender alguma coisa, entendemos? Fazer a obra específica. Presta atenção, olha. Não basta, portanto, realizar o processo, é necessário garantir que a contratação atinja resultados pretendidos, atendendo à necessidade que originou de forma eficiente e econômica. Inclusive, o procedimento licitatório ele serve para isso, para garantir economia, para garantir que a administração faça uma escolha vantajosa para ela, que gere economia, gere eficiência. Tranquilo? Tranquilo. E aí, ó, licitação pública, olha, trata-se de um procedimento, uma série de fases e atos. Licitação não é um ato administrativo que é manifestação unilateral. O procedimento ele é uma série de atos encadeados. Então a gente vai ter o lançamento do edital, a gente vai ter a seleção das propostas, a gente vai ver o julgamento das propostas, enfim, tem vários atos encadeados que geram um resultado final. Esse é o procedimento licitatório. Ele é regido pelas regras de direito público. O que significa isso, turma? Regido pelas regras de direito público? Significa que tem uma lei que traz as regrinhas que precisam ser seguidas, Lei 14.133 de 2021, e resulta num contrato de interesse do poder público. Todo procedimento licitatório, ele tende a gerar um contrato. Ele gera um contrato, ou seja, ele escolhe alguém para firmar um contrato com a administração pública. Entendemos isso? Entendi, professor. E aí, para que serve uma licitação, turma? Você que está vendo licitação hoje pela primeira vez, é agora que você vai saber para que serve. Quando a gente fala em objeto, é para que serve? Serve para alienação e concessão de direito real de uso de bem. Alienar, de forma geral, você aliena alguma coisa quando você se desfaz de algo. A administração pública ela se desfaz de algo, dos seus bens, dos seus serviços. Ela oferece os seus serviços. E quando ela vai fazer isso, alienar, principalmente vender, ela precisa fazer uma licitação para aqueles que estejam interessados. Ainda, compra, inclusive por encomenda, compra é muito comum, né? A administração ela necessita comprar. Como ela necessita comprar bens, insumos, né? Diversos apetrechos para a atividade administrativa, ela precisa fazer um procedimento licitatório. Locação, se a administração vai locar algo, ela precisa também fazer licitação. Concessão e permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados, 3 atividades que a administração faz mais com o procedimento licitatório. Compra, contratar a prestação de serviços e obras. Olha aqui, ó, obras e serviços de arquitetura e engenharia. E agora nós temos tecnologia da informação e comunicação. Lembra que eu falei que a administração ela tem uma necessidade? São essas necessidades que a gente está vendo aí na tela. São essas aqui, ó. E aí ela precisa suprir essas necessidades como? Fazendo um procedimento licitatório. Em regra, porque a gente vai ver que em algumas situações a própria lei vai determinar que a administração ela pode contratar diretamente. Mas a regra é fazer o procedimento licitatório, por exemplo, quando a administração ela necessita o quê? Comprar. Quando ela necessita o quê? Contratar um serviço. Quando ela necessita o quê? Realizar uma obra. Tranquilo? Ou um serviço de engenharia ou arquitetura. Segue aí, ó. E aí, o primeiro tópico, já vimos o conceito, já vimos um tópico, agora é o segundo tópico. Quando a gente estuda princípios do direito administrativo, e nós já tivemos essa aula aqui no desafio, você vai ver que tem os princípios expressos e implícitos da administração pública. E o nosso ponto de referência é o texto constitucional, galera. Só que o artigo 5º da Lei 14.133, que é a Lei Geral de Licitações que nós estamos estudando, ela nos traz 22 princípios. Olha o que eu vou falar agora. 22 princípios. Então são 22 pontos de atenção que você precisa ter. Olha. São princípios balizadores de todas as fases do procedimento licitatório. Você sabe que princípio serve para guiar, é ou não é? Então, quando o artigo 5º diz assim, olha, na aplicação desta lei serão observados os princípios da... A lei está dizendo o seguinte, olha, quando for se realizar um procedimento licitatório e administração pública, você precisa agir dessa forma aqui. Você não pode
agir de outra forma. Você precisa tomar como base de atuação para realizar esse procedimento licitatório esses 22 princípios. Presta atenção, galera, não vou ler aqui no artigo 5º, porque eu trouxe bem aqui, ó, nesse esqueminha para você, todos os princípios que você precisa decorar. Alguns nós já vimos na aula de princípios, só que esses princípios aqui, vocês sempre vão levar para aplicação no procedimento licitatório, nesse procedimento necessário para a escolha de alguém que forneça para a administração pública um bem, preste um serviço, realize uma obra ou seja necessário numa alienação qualquer, beleza? Principalmente, olha, presta atenção, princípios da licitação na nova lei, são 22. Quais são? Vou ler aqui para vocês. Olha, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Galera, quem já estudou princípios comigo aqui no desafio, já viu esses princípios aqui, principalmente porque eles estão escritos no texto constitucional como princípios expressos. É o famoso o quê? É o famoso LIMP, né? LIMP. Só que aqui você tem que ter noção que esses princípios eles são aplicados, claro, com todas as nuances do texto constitucional, são aplicados o quê? Especificamente no procedimento licitatório. Então a gente vai ver como é agir com legalidade no procedimento licitatório. A gente vai ver como é agir com impessoalidade. Entenderam? Pronto. Vou ler o restante e a gente continua. Isso aqui, ó. Interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções. Atenção nesse princípio aqui, que ele é novo e ele cai muito em prova. Segregação de funções. Princípio da motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Professor, eu não vou conseguir decorar tudo isso. Vai sim. Você vai conseguir. E você precisa ficar atento que as questões de prova geralmente te dão o conceito do princípio e você precisa adivinhar qual é. Você precisa adivinhar qual é. E aí eu trouxe um esqueminha aqui para vocês, são 22. Então a gente precisa o quê? Olha, trouxe aqui para vocês o que significa cada um. Só que, olha, alguns desses princípios, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles são princípios gerais de todos os ramos do direito. E a partir deles nós temos outros princípios que estão relacionados. E aqui no texto da Lei de Licitações, da Lei 14.133 de 2021, vocês vão perceber que muitos desses 22 princípios, eles estão assim ligados. Então eu já trago para vocês os princípios que estão ligados. Então por isso facilita a nossa vida. Por exemplo, olha aqui, ó. Olha, princípio da legalidade, ó. A administração pode fazer o quê, ó? A administração, olha, deverá seguir as regras definidas em lei, o devido processo legal. A lei de licitações não traz os procedimentos a serem seguidos numa licitação? Então, quando a administração pública segue aquilo que diz a lei, ela cumpre o princípio da legalidade na lei de licitações. Isso é tranquilo, até porque legalidade é aquele princípio que determina que a administração só pode fazer o que é previsto em lei. E se a lei de licitações traz o procedimento, o rito a ser seguido, a administração ela fica obrigada a seguir o que diz a lei pelo princípio da legalidade. Princípio da impessoalidade. Olha, impessoalidade e interesse público são dois. Impessoalidade e interesse público. A atuação da administração deverá buscar atender o interesse público, finalidade. Como assim, professor? A administração ela não precisa selecionar uma proposta mais vantajosa para atender a sua necessidade? Então, essa escolha ela deve ser feita de maneira impessoal, seguindo o interesse público e não o interesse individual do gestor. Entenderam isso? Então, quando a administração pública ela age seguindo as regras de maneira impessoal, ela cumpre a finalidade e o interesse público na atuação impessoal. Tem que saber isso daqui, galera. Princípio da moralidade e probidade, muito tranquilo, turma. Atuação com base na moral, bons costumes, nas regras de boa administração, nos princípios da justiça, equidade e honestidade. Galera, simples. Princípio da moralidade, o gestor público deve agir de maneira o quê? Moral. Ou seja, de maneira honesta, ou seja, de maneira proba. Princípio da probidade está relacionado ao princípio da moralidade, que é aquela atuação conforme o quê? Conforme a honestidade. Então, o procedimento licitatório ele tem que ser guiado como
Pela honestidade, pela probidade, pela moralidade. Tranquilo. Nós temos também, olha aqui, ó, igualdade e competitividade. Igualdade sem favorecimentos e competitividade sem restrições indevidas. Presta atenção, o princípio da igualdade todos aqueles que estão dispostos a contratar com a administração pública precisam ter o tratamento igual, sem favorecimento, né? Sem favorecimento. E princípio da competitividade, às vezes um edital de licitação ele traz tanta restrição que ele frustra a competitividade. Então, para evitar as restrições indevidas, o princípio da competitividade diz que se tiver que haver restrições, elas precisam ser o necessário para cumprir o interesse público. Segue aí, olha. Princípio da publicidade e transparência. Publicidade, galera, tem que divulgar as informações. Tem ou não tem? Tem que divulgar as informações. Transparência, tornar as informações claras. Tem alguns editais de licitação que você lê e não entende nada. Quando você não entende nada, imagina que eu quero participar do procedimento licitatório e ele não é claro quanto ao objeto, quanto ao valor, quanto às regras. Se ele não é claro, ele não é transparente. Entenderam? Ele não é transparente. E também todas as etapas do procedimento licitatório, em regra, precisam ser públicas. Públicas, ou seja, com divulgação. Exceção imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. O sigilo das propostas até a abertura. Tem alguns procedimentos licitatórios que a surpresa das propostas é o que garante a competitividade. Então, a administração ela veda o acesso de outros participantes às propostas dos participantes concorrentes para garantir a competitividade. O orçamento também pode ser sigiloso se justificado não vale para órgão de controle. Como assim? Às vezes a administração ela não divulga o orçamento justamente para evitar também direcionamento. Fechou essa primeira parte? Fechou, professor? Agora nós temos eficiência, eficácia e economicidade. A gente vai matar 3 só de uma vez. 3. Quais são os 3? Eficiência, eficácia e economicidade. Tem a ver com o princípio da eficiência, a eficácia e a economicidade. Gerar resultados positivos para a população. Isso é o que? Eficiência. Eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência é a relação entre custos e produtos, é a economia. Então a licitação ela tem que gerar economia para a administração. A administração ela está disposta a pagar pela melhor proposta, nem sempre é mais barata. Olha o que eu estou falando agora. A administração ela não procura a proposta mais barata, ela procura a proposta que atenda à sua necessidade, que nem sempre é mais barata, beleza? Princípio da economicidade, ó. Minimização de custos sem comprometer a qualidade e eficácia, cumprimento dos objetivos. Ei, atenção nisso daqui, ó. Princípio do planejamento. Presta atenção, esse princípio ele é essencial para você entender licitação. Ó. As contratações elas devem ser planejadas em todos os níveis. Isso vale até para sua casa, né? Você às vezes precisa comprar alguma coisa, não é? Precisa comprar. Você faz um planejamento até para não gastar, não ter um gasto duplo, ou então comprar alguma coisa de má qualidade. Então as compras na administração pública, compras, contratações, elas precisam seguir o princípio do planejamento. E o princípio do planejamento, olha, ele tem alguns instrumentos. Quais são esses instrumentos? Olha, o Plano Anual de Contratações, Plano de Contratações Anual, PCA, que é um documento elaborado a partir de documentos de formalização de demandas com o objetivo de racionalizar. Quando a administração planeja, ela racionaliza. Racionalizar, galera, sabe fazer o quê? É tornar racional. Por exemplo, não pode a administração comprar tudo que ela quiser sem planejamento. Então, quando ela faz um plano anual, ela faz um planejamento para as contratações durante o ano todo. E ela faz isso através do plano de contratações anual, né? Nós temos também o estudo técnico preliminar, que é a primeira etapa do planejamento, define o interesse público, identifica a melhor solução e conclui pela viabilidade da contratação. Como assim, professor? ETP, estudo técnico preliminar. Quando você também vai fazer uma contratação para sua casa, você faz um estudo antes para saber se aquilo que você vai contratar é necessário. Então a administração ela faz isso através do ETP. Ei, atenção nisso daqui agora. Princípio da segregação de funções. Segregar é dividir. Segregar é dividir. E no procedimento licitatório, como a gente tem várias etapas, as funções dentro do procedimento licitatório devem ser o quê? Segregadas, divididas. É como se fosse uma divisão de funções
entre agentes diferentes. Olha aqui, ó, o mesmo agente não pode praticar diversas atribuições relevantes sujeitas a risco, especialmente quando ele puder cometer e ocultar o quê? Fraude, galera. Dividir atribuições facilita o controle. Nós temos pessoas diferentes atuando no procedimento licitatório. Como nós temos pessoas diferentes, a chance do ocultamento de fraude diminui. É a ideia de cada um na licitação faz uma coisa. Eu, por exemplo, não posso ser o mesmo agente que julga as propostas, que fiz o edital, que estou avaliando os recursos e decido pela licitação. Ou seja, aí nós temos uma concentração de funções. O procedimento licitatório ele se baseia no que? Na segregação de funções. Presta atenção, o princípio da motivação, os atos da licitação devem ser justificados com indicação dos pressupostos de fato e de direito. Como assim, professor? Imagina que a administração ela escolhe uma proposta. Ela precisa dizer o porquê da escolha dessa proposta? Precisa. Ela precisa, indicou o licitante vencedor. Ela precisa dizer o porquê? Precisa. Ela excluiu o licitante da licitação. Ela precisa dizer o porquê? Precisa. Tudo tem que ser motivado, entendemos? Tranquilo. Segue aí, ó. Tanto olha essa questão aqui, galera. Vai respondendo aí, você que está aí no chat, já vai respondendo. Olha essa questão aqui, ó. Olha. A participação de um servidor público na fase interna da licitação, como por exemplo na elaboração do edital do certame, bem como na condução da licitação, atuando como um membro da comissão de licitação, viola um dos princípios das licitações públicas previstos na Lei 14.133. Trata-se do princípio da... Galera, enquanto eu tomo água, você responde aí. Que princípio é esse, galera, que foi violado quando um mesmo agente público ele acumula funções dentro do procedimento licitatório? Inclusive a questão, ela citou aqui, ó. Alguém elaborou o edital da licitação, né? E também atuou na condução do certame, da disputa. Perfeito? Como membro da comissão de licitação. Pergunto para vocês, que princípio é esse que foi violado? Geralmente as questões de prova sobre princípios trazem assim. Você tem que saber qual foi o princípio que foi violado. Qual é a resposta? A galera tá respondendo certo. Parabéns. A resposta é a letra B, galera. Letra B. Porque nós vimos que o princípio da segregação de funções, ele determina a divisão de atribuições, divisão de tarefas dentro do procedimento licitatório. Ou seja, as etapas do procedimento licitatório devem ser feitas por agentes diferentes, visando o quê? Visando não ocultar fraude, ou seja, diminuir a chance de ocultação de fraude. Galera, acertou. Letra B. Para fechar os princípios, olha aqui, ó. Vinculação ao edital. Isso daqui é até baseado no princípio da legalidade. Se o edital traz regras específicas para se participar do procedimento licitatório, o edital é a lei da licitação, ó. É a lei interna da licitação. O processo licitatório deverá ser conduzido conforme as regras previamente definidas no edital. Ou seja, as regras de participação numa licitação, elas são prévias. Não pode a administração sair criando regra posteriormente, porque mesmo a administração ela fica vinculada ao quê? Ao edital de licitação, vinculação ao edital. Vincula tanto a administração pública quanto o participante da licitação, ou seja, todo mundo tem que respeitar o edital. Julgamento objetivo. Sabe como cai em prova essa parte de julgamento objetivo, turma? Sabe como cai? Geralmente a questão vai dizer julgamento subjetivo. Mas julgamento na licitação ele tem que ser o que? Objetivo. Olha. Deverá apurar a proposta de forma objetiva por meio de critérios de julgamento constante no edital, restringindo ou eliminando a subjetividade. Como assim, professor? Significa que quando a administração ela vai escolher uma proposta vencedora, ela precisa definir isso através de critérios objetivos, sem precisar recorrer à subjetividade. Eu acho que essa é a melhor. Não, essa é a melhor porque ela trouxe o menor preço. Ou seja, a gente consegue objetivamente. Não, eu acho que essa ganhou. Acho não. Ela ganhou porque ela trouxe a melhor proposta conforme o critério de melhor técnica, de melhor preço, de maior lance. Entenderam? Tranquilo. Segurança jurídica, estabilidade nas relações jurídicas e uniformidade de entendimento. Isso é baseado, é um princípio geral do direito à segurança jurídica.
temos um procedimento licitatório, então ele deve ser o quê? Seguir as regras conforme a legislação, até para não possibilitar, por exemplo, uma anulação lá na frente do contrato. Imagina que a administração ela agiu descumprindo regra. Isso gera insegurança jurídica. Razoabilidade e proporcionalidade, ó. Vedação aos excessos, restrições, exigências e sanções não podem ser exageradas. Tem muitas vezes a administração exige tanta coisa do licitante que o licitante não consegue concorrer, ou seja, não é razoável trazer restrições, punições exageradas. O princípio da celeridade, olha, a licitação pública deverá ser realizada dentro do prazo razoável. Vou falar uma coisa para vocês. Esse princípio da celeridade significa que a administração ela tem que ter um prazo razoável para cumprir o procedimento licitatório. Tem ou não tem? Mas isso justifica ela descumprir a lei para ser célere? Não. Fica atento a isso daí, porque as questões de prova falam muito isso. Lembra da aula de princípio? Princípios. Não existe hierarquia entre princípios, galera. Todos têm que ser respeitados. Como é que se resolve um conflito na ponderação de interesses? Então, qualquer questão de prova que fale, por exemplo, que pelo princípio da celeridade, pode a administração, por exemplo, descumprir a lei, tá errado, galera, porque tem que cumprir a lei, tem que cumprir o edital, tem que seguir o edital. Não é por ser célere que vai justificar descumprir, beleza? Tranquilo? Tranquilo. E para fechar, nós temos o desenvolvimento nacional sustentável. Pergunto para vocês, licitação envolve muita grana? Claro que envolve. Ó. Licitações públicas não se destinam apenas a selecionar propostas pelo aspecto econômico em sentido estrito, a adoção de requisitos ambientais, princípio da licitação sustentável e desenvolvimento econômico, margem de preferência. Como envolve muito dinheiro, às vezes é possível no edital de licitação dar preferência, por exemplo, para empresas locais, empresas brasileiras, empresas que investem, microempreendedores, justamente para fomentar a movimentação da economia e o desenvolvimento nacional. Além da questão ambiental, né? Lembra da questão ambiental? A questão ambiental ela está em voga, olha aqui, ó. Olha, requisitos ambientais, princípio da licitação sustentável. Hoje em dia é muito comum os editais fazerem a previsão da licitação sustentável. Como assim, professor? Imagina que a Polícia Militar comprou computadores, 100 computadores. Você sabia que no edital de licitação já tem que ter a previsão do que fazer com esses computadores quando eles se tornarem obsoletos? Qual a destinação desse lixo? É lixo, né? Desse resíduo. Numa obra, por exemplo, tem que ter ou não tem que ter licenciamento ambiental? O que vai fazer com os resíduos da obra? O dano ambiental? Tudo isso tem que estar previsto no edital de licitação. Tranquilo? Esses princípios são implícitos? Não, galera. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. Só para deixar bem claro. Lá no assunto princípios do direito administrativo, princípios da administração pública, nós estudamos os princípios expressos e implícitos do texto constitucional. O ponto de referência é o artigo 37 do texto da Constituição. Então, aqueles princípios que nós temos lá, LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, eles são expressos no texto constitucional. A lei de licitação traz 22 princípios expressos na lei de licitação. Expressos. Professores, são expressos no direito administrativo para toda administração pública? Não. Eles são expressos na lei de licitação. Ela elenca 22 princípios. Então, olha aqui, ó, tá escrito, olha, 22. Foi esses 22. Então, eles são expressos e se aplicam especificamente para as licitações públicas. Entenderam isso? Por isso que eles são expressos para as licitações públicas, porque eles estão escritos na lei de licitação. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora eu entendi. Agora fez sentido. Vou fazer uma questão aqui, que aí o meu tema já está, meu tempo aqui, aí na próxima aula a gente termina a licitação. Olha aqui, ó. Vou fazer uma questão só para a gente fechar. Só para a gente fechar. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Presta atenção. Essa daqui, ó. Essa questão 3, tá no seu material. Diz assim, ó. Segundo a Lei Geral de Licitações, há princípios que norteiam a aplicação de suas disposições, incluindo-se o princípio da segregação de funções, que consiste em
Ei, galera, parece que a FCC gosta de segregação de funções, não é? Então a gente precisa ficar ligado nesse princípio. Diz aqui, ó, qual o princípio? Qual é a correta? Diz assim, ó, letra A, omitir informações irrelevantes para a efetividade da contratação. Olha, omitir informações irrelevantes para a efetividade da contratação. Galera, esse é outro princípio. Isso não é o princípio da segregação de funções. Qual é o princípio que está aqui, ó? Omitir informações irrelevantes. Princípio da competitividade. A administração ela precisa tirar aquelas informações que não são relevantes para o procedimento, que vão o quê? Restringir a competitividade. Beleza? B, diz assim, ó, descentralizar o procedimento previsto em edital, formando uma espécie de divisão de tarefas. É a letra B? Parece a letra B, né? Olha aqui, ó. Olha essa palavra, cara. Essa palavra é bonita demais, olha. Descentralizar o procedimento previsto em edital, formando uma espécie de divisão de tarefas. É a letra B correta. Esse é o princípio da segregação de funções. Tranquilo? A letra C diz assim, ó. Buscar segurança nas relações que a administração pública se envolve. Errado, porque esse é o princípio da segurança jurídica, né? Divulgar as informações do processo de forma clara e por etapas e funções previstas no edital, princípio da transparência. Divulgar de forma clara as informações, não é? Divulgar de forma clara as informações, princípio da transparência. E assim, ó, demonstrar lisura e moralidade em todas as fases e funções, princípio da moralidade. Então, correto é a letra D, né? Letra B, de bola. Descentralizar o procedimento previsto em edital, formando uma espécie de divisão de funções. Galera, fechamos a aula de hoje por aqui. Cheguei onde eu queria. Vimos o conceito e os princípios e na próxima aula a gente vai ver o que? Modalidades e contratação direta. A gente vai ver contratação direta e a gente vai ver o que? As modalidades de licitação. Inclusive, fique atento aí que a próxima aula vai ser show de bola. Então, a gente se vê na próxima aula.